Palavra de Deus, Romanos capítulo 1. Eu farei a leitura do versículo 18 até o versículo 27. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. É isso que nós estamos vivendo ou não? É isso que está se apresentando aí fora ou não? Mas note que a ira de Deus que já está se revelando. É até um dos textos base para quem crê na pós-tribulação. O que é o pós-tribulacionismo ou pós-tribulação? É aquele que crê que a igreja passará por tudo que tem que passar até a volta de Jesus. Porque a igreja assistirá esta ira de Deus se manifestando. Mas eu não vou falar hoje de Apocalipse, eu não vou falar hoje de escatologia, eu não quero falar hoje de fim dos tempos. Eu quero falar hoje dos dias atuais, o que nós estamos vivendo hoje. Inclusive, um dos textos inimigos das pessoas que querem praticar certas coisas, é 1 Coríntios 6, de 9 a 10, daqui a pouco nós vamos ler, em que agora eles querem pegar o texto ou a palavra traduzida para afeminados, que é malakoi, e eles estão brigando com isso, porque o sentido literal da palavra é algo mole, macio. Mas até os dicionários trazem como também uma palavra para chamar alguém que é devasso. Então o apóstolo Paulo, não é que ele viu alguém passando perto dele e ele achou mole, macio, e ele escreveu essa palavra por isso, mas provavelmente porque ele viu nas ações, nas atitudes daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, algo devasso, algo que não tem a ver com a natureza. Então a minha proposta não é nem ficar brigando. Eu vejo aí na internet o povo brigando com esse negócio, para fazer a cabeça. Olha, hoje, irmãos, a ciência nem sempre esteve ao lado da igreja, ou da Bíblia, ou do Evangelho. Mas eu já preguei aqui outro dia sobre, por exemplo, os vícios, que hoje a ciência corrobora, ela colabora com o que a gente prega contra os vícios. A gente leva para a área espiritual, a área do pecado, a área de que a pessoa pode viver uma vida corrompida por causa dos vícios, algo espiritual, assim se falando. Mas a ciência vem e trata sobre a destruição do corpo, e a Bíblia também fala que tudo aquilo que destrói o corpo nós precisamos andar longe, distantes daquilo, ok? Nessa situação de mudança de gênero, dessa briga toda,
A ciência também está dizendo que não é algo natural, mas mesmo assim, eles não querem saber o que a ciência diz a respeito. Mas existem estudos, hipóteses. Enquanto é hipótese, enquanto é estudo, não é lei. Como a lei da gravidade, que ninguém mais se opõe, porque é uma lei, não é um estudo, não é um projeto, não é uma hipótese de estudo científico, filosófico, seja o que for. É uma lei. A lei da gravidade, que você aprendeu na escola. No entanto, como ainda é um estudo, então aparecem brechas ou pessoas dentro da ciência para querer também dar um lado para isso. Mas e nós cristãos, como nós ficamos? 1 Coríntios 6, pastor, lá onde fala efeminados, eles estão já combatendo a palavra de origem. Então eu fico pensando, mas nós temos outros textos e outros, mas eu fico pensando, sabe qual que é a base que eu e você precisamos usar quando estivermos diante de uma situação dessa? A pessoa querendo prova de que ela, mas eu estou errada no que eu estou fazendo? Bom, Romanos capítulo 1 diz que está errado. Romanos capítulo 1, aqui no versículo 27, diz que os homens também deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza e ainda recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Mas se ainda isso aqui, porque é uma palavra de um apóstolo que agora não é benquisto, é dito como durão, mas para nós é o apóstolo da graça, eu tenho uma base bíblica para a gente chegar e dizer o seguinte, porque essa dúvida está surgindo dentro da igreja já. Igrejas que estão acolhendo e tem que acolher, mas estão acolhendo e dizendo, fica do jeito que está, porque Deus que vai te convencer. E outra, mas também é impossível Deus não te salvar no último dia, e conversas assim que são conturbadas, que eu sei que está fazendo até um nó na tua cabeça, mas eu quero dizer o seguinte, e vou destrinchar isso aqui. No versículo 20 fala que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Então todo o homem, mesmo corrompido pelo pecado, consciência corrompida pelo pecado, mesmo que tenha os seus olhos tapados, cegos espiritualmente, porque o príncipe desse mundo cegou o entendimento dessas pessoas, no entanto, a palavra diz que todos os homens, toda a humanidade, desde o princípio, conhece e reconhece claramente a divindade de Deus. Aí o versículo 20 continua: sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E sabe qual que é a nossa base principal para dizer a alguém que está querendo incutir, que está querendo inculcar, que está querendo provar que essa questão do gênero é algo normal? Essa pessoa está deixando de lado o princípio da criação, em que Deus, ao passo que Ele ia criando, Ele dizia, diz a palavra, e viu Deus que tudo era bom, e viu Deus que era bom. E eu quero que você vá comigo lá para Gênesis capítulo 1, do 27 até o 21, Gênesis 1, do 27 ao 31, que diz a respeito daquilo que o Senhor fez com relação a nós, como Deus projetou o homem. Gênesis capítulo 1, de 27 a 31, aqui é a base, irmãos e irmãs, para nós combatermos essa ideia, mesmo que a ciência não estivesse do nosso lado, mesmo que a ciência um dia mude de lado, mesmo que isso se torne uma lei da ciência, que tudo bem, é comum a questão do gênero, ou de vários gêneros, porque gênero existe, mas temos dois gêneros. A palavra diz aqui, Gênesis capítulo 1, de 27 a 31, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que essas pessoas que estão tentando
através até de estudos, ou através da teimosia, ou através da desobediência, dizer que é possível ter outros gêneros, eles estão ferindo o versículo 27 de cara, porque Deus criou homem e mulher. Mesmo a ciência dizendo, inclusive com relação aos genes, ao DNA, aos cromossomos, eles não querem acreditar mais na ciência. Mas a palavra de Deus, que é a que a gente sempre vai ficar com ela, diz que Deus criou homem e mulher. Foi a imagem dele que ele criou. Aqui a gente tem muita coisa para pensar no versículo 27. Primeiro, se ele nos criou a sua imagem e semelhança, Deus não é Deus de confusão. E essa questão dos gêneros aí é confusão até na cabeça de quem quer viver isso aí. Então, se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele não é Deus de confusão. Ele não quer que nós nos corrompamos como sua imagem e semelhança. E Ele criou homem e mulher para um fim específico que está lá em Salmo 95:6, você não precisa abrir, que é para louvor da sua glória, para louvá-lo. E Romanos 1 prova que essas atitudes, ou esses atos que nós estamos vendo aí, no mínimo, não estão louvando ao Senhor, estão entristecendo o Senhor, ao ponto que ainda a palavra diz, e iniciamos assim a leitura do texto em Romanos 1, que a ira de Deus vem sobre essas ações, sobre essas pessoas que praticam. Versículo 28: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Outro princípio que eles estão quebrando: a ordem de Deus e o objetivo de Deus na criação, homem e mulher os criou, é para que haja multiplicação e sejam fecundos. Então eles estão quebrando um princípio. Se vierem com esse negócio do grego, do latim, que mudou, que 1 Coríntios 6 não serve mais, então abra a Bíblia em Gênesis capítulo 1 e diga: então me explica, por que que Deus criou homem e mulher? Por que que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Ele não é de confusão? E por que que Deus nos criou para fecundar e para multiplicar-se, sendo que o que está sendo proposto aí não atende essa última questão colocada? Eles não são fecundos e eles não se multiplicam. Ainda que eles ajeitam com a ciência um jeito, e que eu acho no mínimo curioso, para não dizer esquisito, porque não quer mais viver um homem e uma mulher, mas está lá, duas mulheres, e elas vão no laboratório para uma delas ser mãe. Então elas estão, na verdade, dizendo: nós precisamos do princípio da criação, a gente só não quer viver. E é isso que e é nisto que está a devassidão. É nisto, irmãos, que está se tornando séria a coisa. E a gente não vai sair falando, brigando com cartazes, mas nós vamos proteger a nossa família e as igrejas com responsabilidade, pregar essa palavra para dizer: o que Deus fez ou criou foi um homem à sua imagem e semelhança, e Ele criou homem e mulher, e Ele os abençoou para serem fecundos e multiplicar-se. É nisso que eu fico. Você não vai ter muito desgaste não. Mas o Paulo não quis dizer isso, não quis dizer aquilo. Mas o princípio da criação me diz isso. E é nisto que eu creio. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler o 29 e o 30, porque eu quero fazer uma observação aqui. Porque já está indo longe demais o tal do vegano também. E você às vezes pensa que não tem problema nenhum, mas
hoje alguns adeptos desta prática mistificam o veganismo. E é uma quebra do princípio da criação. Ah, pastor, que isso? Por quê? Vou ler. 29:30. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isto vos será por mantimento. O vegano está biblicamente correto aqui, mas não está correto no 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde que será para mantimento. E assim se fez. Ele autorizou a gente se alimentar dos bichinhos. Só que está virando doutrina em alguns lugares. Não vai demorar, viu, pastor Isaías, para a gente ter uma igreja vegana. Porque o pessoal tudo espiritualiza, mistifica. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, porque o versículo 31 amarra tudo que nós falamos até agora, especificamente ou principalmente sobre o versículo 27 e 28. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Sobre as outras coisas ou partes da criação ele dizia, e a palavra diz: e viu Deus que era bom. Mas quando se fez a criação do homem, ou com relação à criação do homem, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, porque agora tinha o homem, porque agora tinha a humanidade formada, o ser que teria comunhão com ele, porque a pedra não tem, a planta não tem, mas o homem tem comunhão com ele. O homem tem comunhão com ele. E nós não podemos, igreja, deixar isso passar e acharmos que é simples o que está acontecendo aí fora, porque de fato não é. Na verdade, Romanos 1 não quer só tratar do assunto primeiro que eu falei, sobre essa imposição, porque já está virando uma imposição, né? O versículo 21 fala que, tendo conhecimento de Deus, mais uma vez, confirmando que o homem não pode dizer que ele não sabe o que é, ou quem é, porque essa é uma das justificativas, inclusive, para dizer: eu não encontrei ainda qual é o meu gênero, porque eu não sei como sou, quem eu sou, mas a palavra diz que desde o princípio, o homem reconhece a divindade de Deus, e os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, sua própria divindade, claramente se reconhecem. Então, ao ponto aí que existem países que têm milhares, eu ouvi falar até que chega a quase 10.000 gêneros diferentes. E essa questão, irmãos, não é só a questão da sexualidade, mas essa questão do gênero está passando dos limites, porque outro dia numa Câmara, não sei se de vereadores ou de deputados, só sei que não é a Câmara de Deputados do estado de São Paulo, se for uma Câmara de Deputados, mas pode ser de um outro estado, ou pode ter sido numa Câmara de Vereadores. Um jovem levou o seguinte lá, a seguinte questão, de que essa coisa do gênero, a pessoa quer ser o que quer ser, ela pode ser, melhor dizendo, o que quer ser. Surgiu agora, em um país, um homem de 54 anos, que se sente, e é direito dele, é o gênero dele, que se sente uma menina de 6 anos, e ele se veste como uma menininha de 6 anos, faz chuquinha assim e tal. Só que, mesmo naquele país como no nosso, se uma criança de 6 anos cometer um crime, tem previsão na legislação para ela ser presa? Não. Então, se essa questão de gênero, ó, como que o negócio é absurdo e vai além da sexualidade. Se essa questão do gênero passar, esse cara de 54 anos, que reconhecidamente, faz de conta que já passou, é lei, reconhecidamente pela lei, ele é uma criança de 6 anos, ele mata uma outra criança, ele não pode ser preso.
Tem nesse mesmo país um cara que se sente um dragão. O gênero dele é: sou um dragão. Existe na legislação previsão se um dragão matar as pessoas? Como que ela morreu? Foi um dragão que matou. Vocês entenderam onde a coisa está chegando? E é por isso que Romanos capítulo 1 diz: a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Estão mudando a verdade de Deus para viverem a injustiça. É a igreja desse tempo que vai enfrentar isso. Porque lá na década de 80, deixou as igrejas alarmadas, os pastores. Mas como a família fez um bom papel, pelo menos a minha fez, aquela onda passou. Uma coisa que estava muito aflorada na década de 80 era a pornografia, eu me lembro. Amigos que levavam na escola escondido, mas aquilo ainda era motivo de vergonha. Hoje não. Hoje o cara abre no meio da rua e sai olhando. Veja o momento que nós estamos vivendo. Por isso, fecha essa questão na tua casa. Fecha essa questão na sua casa. Vamos juntos buscarmos aqui a vontade de Deus, para a gente viver aquilo que o Senhor quer de fato para nós. E sobre o versículo 21 que eu disse, ele trata da idolatria. No final do versículo: se tornam nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E continua, versículo 22, dizendo-se por sábios, tornaram-se loucos. E em seus próprios raciocínios, do versículo 21, que eles deixam de glorificar a Deus para glorificar ídolos, eles preferiram buscar outro Deus que eles mesmos criaram, do que buscar o verdadeiro Deus. E por isso o versículo 23 diz que eles mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E é uma outra coisa que está aflorando. Agora eu vou deixar um pouco de lado essa parte de gênero, de sexualidade, de sensualidade, que você já entendeu muito bem, já explicamos Gênesis capítulo 1. Mas veja bem, essa outra questão aqui do versículo 23, a questão da idolatria também no nosso tempo, eu percebi que ela está novamente se reerguendo com toda a força, em que eles estão buscando mais e mais fazer com que as pessoas olhem para criaturas de Deus. Tudo bem, tiveram uma vida íntegra, tiveram uma vida exemplar, ou isso ou aquilo outro, nessa questão eu não quero entrar, mas eles são corruptíveis como nós, porque são criaturas de Deus. E aquele como eu e você, que somos criaturas de Deus, jamais poderemos, mesmo que somos semelhantes à sua imagem, nunca poderemos ser adorados, venerados, buscados. E depois da morte ainda, eu acho mais séria a questão, porque a palavra diz em Eclesiastes, no capítulo 9, que todos aqueles que morrerem, a sua memória foi entregue ao esquecimento, e já não tem parte alguma naquilo que acontece debaixo do sol, e ele já não tem mais sentimento nenhum por aqueles que ficaram, porque o seu amor, o seu ódio, a sua inveja, tudo pereceu, ou tudo acabou. Mas nós estamos vivendo este tempo. Eu pedi para você deixar aberto em Romanos capítulo 1, porque eu quero continuar a leitura aqui a partir do 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Ah, pastor, então é por isso que eu não preciso ter esperança que a coisa vai melhorar? É por isso que você não precisa ter esperança que a coisa vai melhorar,
porque Deus mesmo os entregou uma disposição mental reprovável. Faz parte do plano. Quando Deus queria libertar o povo do Egito, Ele endureceu o coração do faraó para que a glória dele fosse manifesta. E hoje o mundo duro como está, não é para você temer, não é para você se desesperar, não é para você se abalar, não é para você sair pelo meio da rua gritando, socorro Deus, mas é para que você tome a sua responsabilidade, e busque mais a Deus, porque é através da sua vida que Deus vai manifestar a sua glória, mesmo em um mundo endurecido. Esse é o plano, este é o sentido. Não é para a gente ficar com medo, mas o que você tem feito, ou como você tem agido diante de todas essas coisas. Eu não vou entrar no mérito da amizade. Pastor, eu conheço pessoas que vivem idolatria, eu conheço pessoas que vivem essa questão da sexualidade. Não, isso aí você tem que conhecer, deve conhecer, pode ser amigo, pode conversar, mas qual é a tua participação nisso tudo? Porque o que eu tenho visto é que algumas pessoas até estão vindo para a igreja, mas chega na igreja, não é o evangelho ou a palavra que está mudando a prática dessas pessoas, mas a igreja está deixando que a prática continue, e as pessoas estão encarando aquilo como algo natural. Não é natural, muito pouco verdadeiro, porque a palavra prova para nós que não é verdadeiro. E tudo aquilo que é deixado pela verdade de Deus para praticar a injustiça, Romanos capítulo 1 está deixando claro para nós que o preço a ser pago é muito grande. O que nós estamos vendo no mundo hoje é a disposição mental reprovável, e eles estão praticando e continuarão praticando coisas inconvenientes. Aí continua o versículo 29. Quais são as características dessas pessoas? Quais são as suas ações? Versículo 29, cheios de toda injustiça, de malícia, de avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Alguns já se declaram ateus, mas muitos estão dizendo que Deus, eu não quero saber de Deus. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Toma cuidado, hein? É uma ação da devassidão isso aí. Versículo 31, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Sabe o que eu tenho percebido também em certas práticas, ou em seus praticantes? Intolerância. Eles não têm misericórdia. Eles querem misericórdia sobre eles, mas eles não querem dar misericórdia para ninguém. Eu quero até ler aqui do versículo 29 novamente em diante, na NVI, por causa de algumas palavras que você teria que chegar em casa e olhar no dicionário. Então eu vou te ajudar. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Que é o sem misericórdia, que é o intolerante. E o versículo 32 conclui: embora conheçam o justo decreto de Deus, porque mais uma vez ele está aqui fazendo uma concordância com a abertura no versículo 18 em diante, ou 20, em que ele fala que essas pessoas conhecem a Deus, reconhecem a Deus. Mas olha só, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que as
praticam. Se você não pratica, mas aprova quem pratica, você também está errado. Você também está errado. E isso que eles estão praticando, diz a palavra aqui na NVI, que é algo para a morte. Eles são duros de coração, sem misericórdia, sem desejo de mudança. Pastor, mas como que então eu participo de tudo isso? Primeiramente, com muita oração. Segundo, estando preparado, porque os tempos e os dias são maus, e hoje, pela leitura da palavra de Deus, nós já vemos que é uma preparação para tudo aquilo que precisa se manifestar. O homem do pecado, o filho da perdição. O que a gente está vendo agora é só uma prévia, é só o início do que ainda vem por aí. Então proteja a sua casa. A gente vê, por exemplo, na palavra de Deus, que quando Deus precisou tratar com o mundo pelo dilúvio, Deus disse para Noé: entra na arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Quando Deus foi tratar com a questão da morte dos primogênitos do Egito, novamente a família foi recolhida para dentro de casa. Os umbrais das portas aspergiram-se, ou foi aspergido sangue, pintaram os umbrais de sangue, para que o anjo da morte não visitasse aquelas casas, e ninguém deveria estar na rua, deveria estar em casa. Se você hoje tem participado de coisas que você sabe, à luz dessa palavra que foi lida hoje, e eu não li 1 Coríntios capítulo 6, e eu não posso deixar de ler o 9 e o 10, fala sobre outras práticas, porque eu falei mais de idolatria e dessa devassidão da sexualidade, mas eu quero falar também sobre outras práticas, que não para só nisso, o que nós podemos praticar e andamos errado. E 1 Coríntios 6, 9 e 10, como Gálatas capítulo 5, que tem as obras da carne, diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Veja que Romanos 1,18 começa falando sobre a troca da verdade pela injustiça. Então quem pratica a injustiça não verá o reino de Deus. Aí tem uma lista aqui que vai além dessas duas apenas práticas que eu falei até agora. Mas diz assim, versículo 9 ainda: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, nós precisamos de muita oração, precisamos estar preparados. E o ponto 3, muito importante: leve a sua família para dentro da sua casa. Trate com a sua família dentro de casa, porque os tempos que nós estamos vivendo são como aqueles já, ou pelo menos estamos no início, como aqueles dias de Noé. O tempo que nós estamos vivendo é do derramamento da ira de Deus, como foi derramado no Egito. E a ordem de Deus para as famílias que o temiam era estarem juntas e reunidas. Por isso eu quero juntar aqui tudo isso que está acontecendo na mídia nesse mês de junho, mas também falar um pouco a respeito de maio, que foi o mês da família, que nós só temos um caminho a ser seguido como cristãos, como crentes verdadeiros em Jesus Cristo: é manter a nossa família unida, é manter a nossa família na presença de Deus, é manter a nossa família alinhada na palavra de Deus. O filho da vizinha faz, mas o meu filho não vai fazer, porque não é bíblico o que o filho da minha vizinha faz, e eu não quero a morte do meu filho. E vai um aviso também para igrejas. Algumas igrejas estão recebendo esse tipo de prática. Não estou falando
não receber as pessoas? Claro que precisamos receber as pessoas. Vou falar de novo. Claro que precisamos receber as pessoas. Mas nós precisamos, pela palavra de Deus, mostrar que a prática está errada. Mas algumas igrejas estão se enganando, dizendo: não, eu posso deixar aqui com a prática. Ah, é? Olha o que diz Salmo 1:5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, concordância com Romanos 1. Nem os pecadores na congregação dos justos. Para os líderes das igrejas, que talvez algum aí vá assistir essa mensagem um dia, não tente adaptar a palavra, não tente adaptar o evangelho, não tente adaptar a vontade de Deus para manter pecadores na congregação, porque pecadores na congregação dos justos não prevalece. O que prevalece na congregação dos justos é aquele que se converte e é aquele que tem o desejo de viver a vontade de Deus. Não vamos nos enganar como igreja também. Pastor, o que a gente pode pensar para eles? Para eles, eu posso pensar o seguinte: venham, serão amados, mas vocês vão aprender a verdade. Eu vivi a minha infância, a minha pré-adolescência, numa igreja, naquele tempo, muito pequena, uma cidade pequena, nossa cidade lá, Palmeira do Oeste. E na década de 80, entra duas coisas, cidade pequena, a sociedade marginalizava essas práticas, vocês sabem disso. Mas dentro da minha igreja, nós tivemos 2 casos de perversão sexual. 2. O primeiro pastor que começou a cuidar foi embora, não falou nada para o segundo. O segundo chegou e, usado pelo Espírito de Deus, ele deu o mesmo tratamento. Sabe qual é o tratamento? De amor. Mas ele marcava gabinete com aqueles 2 meninos e falava: vocês estão errados à luz da palavra. Um deles logo roeu a corda. Quando o segundo pastor chegou, ele logo saiu, sumiu, desapareceu. Mas o segundo ainda tentou mudar. Acontece que chegou um momento da vida dele, porque um abismo chama outro, ele se envolveu com criminalidade e ele foi preso. Então a igreja o perdeu por isso. Mas eu não vi aqueles 2 meninos sendo maltratados, ignorados, chacoteados, afastados da igreja por causa disso. Mas a palavra, ela se prova, porque por mais que se esforçou sobre os 2, um deles já não quis permanecer, e o outro se envolveu com outras coisas e foi preso. Então, a questão aqui não é mudar a igreja, não é tentar adaptar a palavra, é a pessoa que precisa mudar. Hoje tem algumas igrejas que acham que inventou a roda. A gente sabe como amar essas pessoas. Eu vi como se amam essas pessoas numa década que, por ser uma cidade pequena, a cidade toda estaria ao lado da igreja, se a igreja agisse com ignorância com aqueles 2 meninos. Sabia disso? Aliás, a igreja quase foi para a boca das pessoas da cidade, porque as pessoas diziam: faz isso e é daquela igreja. Mas eu lembro do esforço dos meus pastores para dizer a verdade para eles, mas eles não quiseram. E seja quem for, adentrou aqui, será amado, mas a verdade será dita, porque o que vai permanecer e prevalecer na congregação dos justos é aqueles que buscam a justiça. Nossa parte então é orar, é se preparar e é andarmos unidos como família, para nos protegermos desse tempo tão
tão difícil que nós estamos vivendo. Eu não posso dizer escatologicamente se estamos adentrando, se estamos no meio. No fim eu sei que ainda não está, mas nós estamos pelo menos adentrando a um tempo de preparação para o fim. E nós precisamos investir nas nossas famílias. E individualmente falando, precisamos andar em compromisso com o Senhor, porque o que mais nós vamos ver é esse mundo se abalar. Mas nós estamos firmes em quem? Em Jesus, no Senhor e na sua palavra.